Boa noite. Na aula anterior, desenvolvemos um projeto exemplo a fim de estarmos demonstrando como utilizar as ferramentas de depuração Delphi. O exemplo foi desenvolvido utilizando a ferramenta Born de Delphi 7. Ao criarmos o projeto, fizemos todas as configurações necessárias para que o Delphi possa utilizar-se das ferramentas de depuração. Iremos dar continuidade na demonstração utilizando a ferramenta RADStudio XZ2. Para abrirmos o projeto no RADStudio XZ2, vamos até o menu File, na sequência ao submenu Open Project, vamos até a pasta onde está o projeto que desejamos abrir, selecionamos o arquivo DPR, que é o arquivo de projeto, e abrimos o mesmo. Assim como fizemos lá no Born de Delphi 7, para acessarmos as opções de projeto, para poder estar configurando o sistema, a fim de que ele utilize as ferramentas de depuração, a gente vai no menu Project e depois ao submenu Options. Na janela Project Options, a gente tem a opção Compiling, onde a gente deve fazer as configurações necessárias para que o Delphi utilize-se das ferramentas de depuração, que nesse caso aqui já estão selecionadas, uma vez que a gente já configurou elas lá no Delphi 7. A opção Linking deve ser mantida no padrão, como a gente já tinha visto. Na sequência, basta clicar no botão OK. Temos também que estar verificando as opções do Debugger Options, que no Delphi XZ2 é acessado através do menu Tools, Options, e na janela Options a gente vai procurar as opções Debugger Options, que está aqui, na sequência Embarcadeiro Debuggers e depois Language Exceptions. Não precisaremos realizar nenhuma configuração aqui nessa opção no momento, mas se houvesse necessidade de estar acrescentando um novo tipo de exceção para ser monitorado pelo depurador, bastaria a gente clicar aqui no botão ADD, entrar com o tipo de exceção que a gente está querendo monitorar, clicar em OK, que ela seria acrescentada a Language Exceptions para ser monitorada pelas ferramentas de depuração. No caso, basta a gente estar clicando no botão OK. Todos esses passos que a gente viu até aqui foram executados anteriormente quando a gente criou o projeto lá no Born de Delphi 7. Agora que a gente está com o projeto aberto aqui no RADStudio XZ2, a gente vai compilar ele para ver se está tudo ok. Então, Ctrl F9 para compilar. A gente recebeu aqui 3 mensagens de erro e uma warning. Vamos verificar. Clicamos no botão OK e ele foi lá para o código editor, destacando a linha Output Debug String e nos informando que nesta linha está acontecendo uma incompatibilidade de tipos entre PWideChar e PANCchar. Vamos verificar a função Output Debug String. Vamos clicar em cima dela aqui, e apertar Ctrl/espaço. Aí apareceu um menu drop-down, onde a gente tem 3 declarações para a procedure, para a função de API Output Debug String. A gente tem Output Debug String propriamente dito, mas ao invés dela receber um caractere PANCchar, ela recebe um caractere, um parâmetro PWideChar. E aí ainda a gente tem a Output Debug String A, que utiliza-se do PANCchar, e tem a Output Debug String W, que é PWideChar. Ou a gente utiliza a Output Debug String A e mantém o padrão do PANCchar, ou a gente utiliza Output Debug String e muda de PANCchar para PWideChar para parar de acontecer o erro apresentado aqui, ou seja, o erro de incompatibilidade. Vamos mudar de PANCchar para PWideChar.
Então aqui, output debug string p wide char. E novamente aqui também vai ter que ser p wide char. Ctrl F9. Pronto, não temos mais nenhum erro no nosso projeto. Salva o projeto e na sequência vamos ver como estar depurando o projeto. Começamos pelo breakpoint, ou seja, ponto de interrupção. Quando a gente pressiona a tecla F5 ou clica na lateral esquerda do código editor, é possível que a gente esteja adicionando pontos de interrupção no código fonte. Quando a gente executar o programa, a execução do mesmo vai ser interrompida quando esse ponto de interrupção estiver para ser executado. Assim, é possível a gente rastrear o fonte através da utilização de algumas teclas específicas. Então, para a gente adicionar um ponto de interrupção ao fonte, basta a gente pressionar a tecla F5 e aonde o cursor estiver posicionado vai ser adicionado um novo breakpoint. No exemplo aqui, eu estou posicionado na linha 43. Pressionei a tecla F5, ele adicionou um novo breakpoint. F5 novamente, removeu. Posso estar adicionando o breakpoint também, clicando na lateral esquerda do código editor. Ao clicar, foi adicionado um novo breakpoint na linha 43. Clicando novamente, removi o mesmo. Depois que a gente adicionou os breakpoints, para a gente poder estar depurando o programa, a gente tem as seguintes teclas de atalho. F9, que é para executar o programa. Então, pressionando F9, estamos com o nosso programa em execução. F8, que vem a ser Step Over to Next Source Line, ou linha atual para a próxima linha. Vai executar o programa linha a linha. Por exemplo, se a gente clicar aqui no botão Calc 1, o código foi executado e parou na linha 43, que é onde eu adicionei meu breakpoint. Se eu apertar a tecla F8, ele vai para a linha seguinte. Além da tecla F8, a gente tem a tecla F7, que é Trace Into, ou seja, Source of Function Procedure. Ela faz o rastreamento de função e procedimento. Então, quando a gente está executando um método que chama um outro procedimento ou uma outra função, ele sai daquele método, vai até a função, executa a mesma e retorna ao método que ele estava executando anteriormente. Por exemplo, se a gente tirar o breakpoint da linha 43 e colocar ele na linha 56 e executar o programa novamente, quando eu clicar no botão Calc 1, ele vai parar na chamada da função calcule, passando os valores 10 e 5 como parâmetro. Se eu der tecla F7, ele vai sair, vai lá para a função calcule, como a gente pode ver, executa o método e retorna ao método de chamada. Temos também a tecla F4, Run to Cursor, que consiste em executar o aplicativo até o cursor ignorando as outras linhas do fonte. E a tecla F5, que adiciona ou remove breakpoints. Então, as teclas específicas voltadas para a depuração de programas depois que a gente adiciona o breakpoint é a F9, F8, F7, F4 e F5. Para gerenciar os breakpoints que a gente adiciona ao projeto durante a fase de depuração, o Delphi disponibiliza para a gente a tela Breakpoints, que é acionada através das teclas Ctrl Alt B. Nessa janela, a gente pode estar adicionando novos breakpoints, incluindo breakpoints de dados, apagar ou desabilitar todos os breakpoints ou seletivamente. F5 vai adicionando novos breakpoints ao programa, ao projeto. F5 e a gente pode estar monitorando eles através da tela Breakpoint. Clicando com o botão direito sobre um breakpoint, a gente pode estar editando as propriedades do mesmo. As propriedades de um breakpoint são Condition. Ela permite especificar uma expressão condicional que é avaliada cada vez que o ponto de interrupção é encontrado. Pode ser inserido qualquer expressão válida para a linguagem, desde que todos os símbolos da expressão estejam acessíveis a partir da localização do ponto de interrupção. Pass Count.
permite interromper a execução em um determinado número de linha depois que um número especificado de passagens pelo ponto de interrupção seja executado. Log message grava uma mensagem especificada no log de eventos. Eval expression avalia uma expressão especificada e o resultado por padrão é gravado no log de eventos. A tela Call Stake, que é acionada através das teclas de atalho Ctrl Alt mais S, exibe a pilha de chamadas que corresponde à sequência das rotinas que foram executadas para que o programa chegasse no ponto de execução atual. Então, se a gente der F9 no nosso projeto aqui, vai aparecer aqui a nossa janela Call Stake. No momento, ela está vazia. Não foi carregada nenhuma pilha de chamada, porque até o momento a gente não executou nenhuma ação. Agora, se a gente vir aqui e clicar no nosso btn calc 1, a janela Call Stake vai estar carregando e mostrando para a gente a pilha de chamada das rotinas que foram executadas para o programa chegar até o ponto que ele está, que é a execução dele, retornando para nós aqui o resultado 15. A tela Watchlist, que é acionada através da tecla de atalho Ctrl Alt W, que está aqui na nossa IDE, ela monitora o valor de variáveis e o resultado de expressões durante a depuração do programa. A gente pode estar criando um novo watch usando as teclas Ctrl F5. A gente entra com a variável ou a expressão que a gente quer manipular e ela é adicionada à tela Watchlist, já mostrando para a gente o valor que ela está valendo no momento. Uma outra forma seria clicar com o botão direito, add watch, e colocar aqui, por exemplo, int number 2. Dá OK. No caso, o int number 2 está valendo 5 no momento. Dessa forma, a gente pode estar acompanhando quanto está valendo cada variável criada no projeto em momentos diferentes da execução do mesmo. Se clicarmos com o botão direito em cima de um watch e formos na propriedade Edit Watch, a gente volta lá na tela Watch Properties. As propriedades de um watch são Expression, corresponde a qual expressão que vai ser verificada. Nós podemos inserir ou editar a expressão que a gente deseja, bem como usar o botão Drop Down para escolher a partir de um histórico de expressões previamente selecionados. Repeat Count permite a gente especificar o contador de um laço de repetição, quando a expressão que a gente vai estar verificando representa um elemento ou especifica o número de elementos de uma matriz, de um vetor. E digits determina o número de dígitos significativos em um valor de ponto flutuante dentro de uma expressão que está sendo verificada. A tela Local Variables, que pode ser acessada através das teclas de atalho Ctrl Alt L, ela possibilita com que a gente visualize o conteúdo de variáveis locais a um método específico. No caso, a gente está com um breakpoint no método calcule. Olhando a tela Local Variables, a gente está vendo a variável int1, que está valendo 10, a variável int2, que está valendo 5, int soma está com lixo de memória, que está valendo esse valor aqui, e a variável result soma está valendo falso. Se a gente começar a depurar o programa, a gente vai estar vendo ali, ó, o int1 continua valendo 10, o int2 vale 5, o int soma agora recebeu a soma de int1 mais int2, o result soma recebeu o resultado da avaliação da expressão booleana int soma maior ou igual a 0, então ele passou a ser true. Dessa forma, podemos estar acompanhando quanto está valendo cada variável local passo a passo na execução do programa. A tela Triads pode ser acessada através das teclas de atalho Ctrl Alt T. Ela exibe todas as tríades que pertencem ao processo em execução, bem como o status de cada uma. Se necessário, é possível alterar a tríade corrente para poder depurar a mesma.
A tela Event Log, que pode ser acessada através das teclas de atalho Ctrl Alt V, exibe todas as informações sobre os módulos carregados, ponto de interrupção processados, as mensagens do ponto de interrupção e mensagens do desenvolvedor. É possível limpar o log, bem como salvar o mesmo, caso assim o queira. A tela Módulos pode ser acessada através das teclas de atalho Ctrl Alt M. Ela mostra todos os módulos carregados pelo executável, inclusive mostrando o caminho completo de cada um deles. Contém informações importantes para aplicativos modularizados em DLLs e ou DPLs, possibilitando verificar se um arquivo está realmente sendo carregado. A tela CPU e FPU, que podem ser acessadas através das teclas de atalho Ctrl Alt C e Ctrl Alt F, apenas em tempo de execução, mostram o conteúdo da memória, dos registradores do processador e o desassembly do código que está sendo executado. Pressionando as teclas Ctrl Alt C, acessamos a janela CPU. E as teclas Ctrl Alt F, a gente acessa a tela FPU. Todas as opções de depuração aqui apresentadas também podem ser acessadas através do menu View, Debug Windows. Além das ferramentas aqui apresentadas, temos também a tela Evaluate Modif, que pode ser acessada através das teclas de atalho Ctrl F7. Essa tela mostra o conteúdo de uma variável e permite que alteremos o seu valor. Ela também calcula o resultado de expressões e funções. Por exemplo, se a gente digitar int number 1 e der Enter, a gente vai poder estar monitorando quanto que está valendo a nossa variável. No exemplo aqui, ela está valendo 20. Eu posso vir aqui e digitar um novo valor para ela, 12. Ela passa a valer 12. Volto para o meu projeto e continuo executando ele normalmente. Se eu clicar em calcular, vai ter a alteração. Se eu vim aqui, vou saber quanto está valendo a variável int number 1 novamente. E finalmente, temos a tela Debug Inspector, que mostra o conteúdo de um objeto ou uma outra estrutura em tempo de execução, da mesma forma que o Object Inspector mostra as propriedades de componentes em tempo de projeto. Para ativá-lo, nas versões mais antigas, ao pressionarmos a tecla Ctrl e clicar em um identificador em tempo de projeto, éramos levados até a sua declaração, e durante a depuração abria-se o Debug Inspector. Nas versões mais recentes do Delphi, ao pressionarmos a tecla Ctrl e clicarmos em um identificador, somos redirecionados ao ponto de declaração do mesmo, assim como acontecia nas versões anteriores do Delphi. Isso também ocorre em tempo de depuração. Assim sendo, para acionar o Debug Inspector, temos que pressionar as teclas Ctrl, Shift e clicar no identificador desejado. Por exemplo, se pressionarmos a tecla Ctrl e clicarmos em Calcule, somos redirecionados para a implementação do método Calcule. Se pressionarmos a tecla Ctrl, Shift e clicarmos em um identificador, abrimos a tela Debug Inspector, como demonstrado aqui. Assim terminamos esta aula, onde foi apresentado todas as ferramentas de depuração disponibilizadas pela ferramenta de desenvolvimento Delphi. Obrigado a todos pela atenção.